Eu gostaria de começar com desculpas, que vou falar em português. Vou tentar falar lentamente, o que é muito difícil para mim. E eu queria agradecer a EDA e especialmente dentro da EDA o maior economista da Argentina, que é Esteban, que nunca vi um economista tão que eu não conhecia. Tenho o prazer de conhecer o maior economista da Argentina, talvez da América do Sul. No Brasil nós somos baixinhos, chicos, e pelo convite. E essa apresentação, ela está, além de ser em português carioca, está esquizofrênica, porque eu gostaria de falar do Brasil, mas eu vi a apresentação do Tom Pelio, também do nosso vice-ministro, e a visão tanto do Tom Pelio quanto o que foi discutido hoje, de como está a situação externa da periferia, é muito diferente da minha visão. Muito diferente, completamente diferente. Então a discussão do que mudou ou não na situação externa para a periferia, para a América Latina do Sul, especialmente, em particular, é algo que é muito importante, inclusive para entender o que ocorre no Brasil e o que está a situação atual. Eu espero ter tempo de falar mais do Brasil do que o que ele falou da Argentina, mas falando devagar talvez não dê certo, né? Então, essa apresentação tem dois objetivos, né? Para piorar, o PowerPoint é em português também, com a letra pequena, né? Primeiro, que esse eu espero conseguir explicar, é uma coisa que tem muito a ver com o tema da sessão, que é a discussão sobre objetivos e instrumentos, né? Que eu vou falar só dos anos 2000 em diante. É que uma parte muito importante da melhoria das condições que são externas a cada país da periferia, não só da América do Sul, mas de muitos outros continentes, nos anos 2000, se deveu a mudanças da política econômica do conjunto das economias em desenvolvimento. A gente está acostumado a pensar em condições externas como o centro e internas, a periferia. Só que a novidade dos anos 2000, na minha opinião, foram mudanças muito importantes, não só no Brasil, na Argentina, e num conjunto de países, na Rússia, em vários lugares, na Índia, na China, óbvio, e que mudaram um pouco essa ideia. Então, embora do ponto de vista de um país isolado, seja o Uruguai, seja a Argentina, seja o Brasil, melhoraram condições externas exógenas, tem um elemento muito importante e novo, e fundamental, na minha opinião, histórico, mudança. E se continuar, muda muito nossas perspectivas de ser um pouco menos pessimista. Que tem um elemento endógeno de como o fato de que não houve kirchnerismo num só país criou um ambiente mais favorável para todos nós. Que com frequência parece, como essas coisas não são levadas em conta, que as condições externas são totalmente independente de nós e que não controlamos, etc. E que está tudo na mão do centro, etc. Um pouco como o Tom Paley fez aquele triângulo dele, aquilo ali não é mais verdade daquela forma, certamente. E aí, se eu puder falar um pouquinho neste contexto da questão da aceleração e desaceleração da economia brasileira, que eu acho difícil de entender sem essas novas condições. Mas eu vou ser mais esquemático e simplista possível para definir minha posição. Não vou botar muitos dados, etc., porque o problema, eu estou
vou apresentar uma interpretação. Eu gostaria que depois, se quiser debater comigo, seja aqui ou lá fora, eu posso fundamentar melhor, mas eu vou falar o que eu acho, né? Primeira coisa, o que mudou e o que não mudou na economia mundial nos anos 2000? Muitas coisas não mudaram. Não mudou o fato que continua o que eu tenho chamado muito de padrão dólar flexível. A moeda mundial ainda é o dólar. Quem achava que o euro ia ficar importante, parou de achar isso. E outra coisa que é muito importante, uma enorme quantidade de fluxo de capital privado externo continuou fluindo, com interrupções, com crise, mas continuou fluindo para toda parte, praticamente todos os países. Isso não mudou, isso é igual aos anos 90, por exemplo. Igual, desde. O que mudou? Duas coisas mudaram. Primeiro, houve sem dúvida, houve um chamado decoupling, em português é desacoplamento, em castelhano não sei como. Desacoplamento da tendência de crescimento dos países em desenvolvimento. Veja bem, eu não estou falando do ciclo, estou falando da tendência, né? A gente vai explicar isso melhor, mas a tendência, em média, houve um desacoplamento grande nos anos 2000. E quando eu falo países em desenvolvimento, é todo mundo, não é só a China, a Coreia, que já estavam muito bem nos anos 90. Não. América do Sul, África, as partes da Ásia que não são ricas, porque todo mundo fala de tigre asiático. Ninguém fala da África, ninguém fala dos pequenos países sul-americanos. O que foi diferente foi esse descolamento de todos. E isso é uma mudança muito importante. A outra, evidentemente, foi comentada aqui por várias pessoas, foi o grande aumento dos preços relativos das commodities, que também beneficiou. As duas coisas beneficiaram muito nós todos. E o meu ponto é que tanto o desacoplamento quanto, em parte, a mudança dos termos de troca, isso que talvez seja mais controverso, foram muito influenciados por coisas, embora sejam fenômenos globais, foram muito influenciados por políticas dos países em desenvolvimento, aí incluindo tanto os asiáticos quanto nós. Essa é a tese. Esses são os elementos que mudaram, mas eles não mudaram, eles mudaram independente do Brasil, sim, sozinho. Mas não mudaram independente do Brasil, da Argentina, da África, etc, etc. Os anos 2000 mudaram completamente. Vamos muito rapidamente tentar explicar esquematicamente. Assim. Nos anos 90, as condições da balança de pagamento da periferia, que aí é a periferia mesmo, sem China, sem tigres, etc., podia ser caracterizada assim, como eu, Carlos Medeiros, vários colegas caracterizaram. Você tinha a volta dos fluxos de capital para a periferia, mas, ao mesmo tempo, o baixo crescimento do valor das exportações em dólares da periferia, que era mais baixo que as taxas de juros que a periferia enfrentava nos mercados internacionais, criavam uma situação que é muito comum na vida pessoal da gente. A gente recebe cartões de crédito em enormes limites, não recebe aumentos salariais que permitam a gente se endividar. Você tinha, nos anos 80 você não tinha disponibilidade de crédito, nos anos 90 tinha muito, mas não tinha como pagar, não eram sustentáveis por definição, se a perspectiva de crescimento do seu fluxo de caixa em dólares é mais baixo do que a taxa de juros. Isso é uma situação geral, estrutural, para muita gente. Além disso, esses fluxos de capital, não só eles eram muito de curto prazo, e mesmo em países dinâmicos do leste asiático, e a situação como toda era muito agravada pelos regimes, pelas políticas que vinham junto com esse pacote para você se qualificar para receber os fluxos de capital. Regimes de câmbio fixo, liberalização comercial e várias reformas neoliberais que, a rigor, a despeito do discurso, levavam ao rápido crescimento das importações e piorava a competitividade das exportações, não só pelo câmbio, talvez nem predominantemente pelo câmbio. Por exemplo, as privatizações aumentaram, pelo menos no Brasil, certamente, muito mais os custos de muitas exportações, energia elétrica, estradas. Se você, em São Paulo, você paga pedágio, chama pedágio. O caminhão que vai exportar, as estradas privatizadas,
Você paga pedágio 10 vezes, o custo da exportação aumenta, ninguém fala disso. Né? Então as reformas para diminuir o custo do Brasil aumentavam os custos. Então é uma contradição, você recebia o dinheiro e já estava impossível pagar e você ia ficar ainda mais sem poder pagar. Por causa disso, e depois da sequência de crises do leste asiático, da Rússia até o final do regime na Argentina, a perspectiva para o resto dos anos 2000, para os países em desenvolvimento particular, era muito sombria para muitos analistas, que nem aquele Serrano lá. Em 2003, o Franklin Serrano tinha uma visão muito pessimista e escreveu coisas dizendo: não, perspectivas são sombrias. Né? Agora, Franklin Serrano estava completamente errado. Né? As previsões sombrias desse professor carioca, né, não se confirmaram. Você, no final... Peraí, vou pular isso, é muito grande. Por quê? Por que o Franklin estava errado? Lembre-se que é o mesmo Franklin que hoje pode estar errado. Daqui a alguns anos eu escrevo um artigo explicando por que hoje eu estava errado. Primeiro, porque houve essas duas coisas. Ok, mas então eu tenho que explicar por que eu errei, né? Essas duas mudanças, a reversão da tendência dos preços das commodities e esse desacoplamento que aconteceu nos anos 2000 e ninguém esperava, 2003. Né? As causas principais, do meu ponto de vista, são causas exógenas mesmo, fora daqui, foram, por uma série de motivos que foram muito comentados, tanto hoje quanto ontem, a baixa taxa de juros nos Estados Unidos e outros países avançados durante os anos 2000 e boa parte por causa disso, uma contínuos grandes fluxos de capital privado dos países em desenvolvimento. Mas as mudanças na política econômica dos países de desenvolvimento foram importantes também. Quais foram? Foram basicamente dois tipos. Países grandes, como a China, mas não só, a Índia e outros, até o Brasil tardiamente, começaram a estimular muito a demanda interna e não externa. Depois da crise asiática, a Coreia, todos os países começaram a crescer mais para dentro. Isso ajudou ainda mais a dinamizar o comércio sul-sul. E, basicamente, tem estudos do CFW aqui que mostram que esses países, conjuntamente, substituíram a queda da contribuição para o crescimento da demanda mundial do Japão, da Europa, etc. Os Estados Unidos continuam mais ou menos a mesma coisa. Foi uma... E por isso não aconteceu aquilo que tinha no Triângulo do PEI. As economias maiores, não necessariamente as mais dinâmicas, da periferia, começaram a crescer mais para dentro. Então, elas não eram voltadas para a exportação, para fora da região comum. Isso, de um lado, no lado, digamos, real. E no lado dos países menores e de uma série de outras características, do lado financeiro, houve uma grande melhoria na política de administração da balança de pagamento nos países de desenvolvimento. Parte dela tem a ver, uma parte não importante, mas não se reduz a isso, com o retorno do chamado nacionalismo de recursos naturais que aconteceu também em toda parte. Que foi a reversão da ideia das privatizações ou da falta de controle do Estado dos recursos naturais. Houve grandes mudanças nisso na África, na América Latina inteira, na Rússia, toda a Europa Oriental. Ora, com essas mudanças, como é que funcionou essas mudanças? O que eu quero dizer que grande mudança nas políticas de administração de balanço de pagamento? Primeiro, praticamente todos passaram para regimes de câmbio flexível administrado, muito administrado, pouquíssima coisa. Isso é muito importante do ponto de vista do que a gente está pensando aqui. Por quê? Porque você, não tendo compromisso com câmbio fixo, você pode evitar com muita facilidade que o capital que veio saia, sem um prejuízo enorme para eles. Se o câmbio é flexível, você não tem compromisso de perder reservas cada vez que há uma tendência a favor do capital. Mas como ele é administrado, você também não tem compromisso de deixar ele livre. E você vê, por exemplo, na Rússia, no regime de câmbio flexível, a taxa de câmbio nominal foi muito menos volátil e mais estável do que no regime russo de câmbio fixo, porque eles tinham que mudar a paridade
toda hora. Então, isso já ajuda muito, porque você passa o risco cambial para o capital estrangeiro. Aí vira o interesse dele que não haja desvalorização. Houve a taxação de algumas exportações de commodities e subsídios às importações de algumas commodities de alguns países. No Brasil, subsídio ao petróleo, na México a comida, na Argentina, evidentemente, a taxação das retenções. Essas coisas meio que ajudam também a diminuir o impacto da volatilidade. Você meio que cria algo que está o mundo lá, está o capital financeiro enlouquecido, mas você começa a criar uma série de coisas que diminuem a sua vulnerabilidade. Os fundos soberanos, etc. Vou falar depois. E o pagamento antecipado da dívida externa pública, ou moratória, no caso da Rússia, um adiamento de pagamentos, ou algo mais dramático, no caso da Argentina, que criaram e a criação de fundos soberanos também. Isso também cria, entre a enorme volatilidade dos fluxos de capitais lá fora e a economia interna, uma coisa que é muito importante, que para mim, é o ponto histórico, que isso aqui, historiador talvez, os comentários, que é enorme, a acumulação de reservas externas nesse período na periferia inteira, não só na China, etc. Mesmo em países como o Brasil, que tem déficit de conta corrente o tempo todo, e na Índia, que tem déficit de conta corrente em todo lugar, nunca houve uma acumulação de reserva, como diria o Lula, nunca antes na história desse país houve uma acumulação de reservas tão grande em países da periferia. E não, quando eu falo grande, é grande mesmo, não é grande assim, 10, não é grande Franklin, é grande Esteban. Grande. Esses elementos combinaram levaram a uma coisa muito impressionante. Mais de 10 anos sem crise de balanço de pagamentos originadas na periferia, depois de 100 e tantos anos de crise lá. E uma rápida recuperação da crise mundial de 2008, que foi absolutamente surpreendente. E a ausência aqui no meio, do ponto que foi mencionado hoje, nosso amigo uruguaio, de políticas pró-cíclicas. Exatamente. Por que você faz políticas pró-cíclicas? Por causa da balança de pagamentos, evidente. Como ele mesmo falou, se você começa a crescer mais, você piora a situação externa. Se você não tem reservas, não tem acesso, maneira de controlar a especulação cambial, você vai ser pró-cíclico, sempre, querendo ou não. Então, isso mudou radicalmente. Muitos economistas notaram isso, vários economistas aqui do CFDA têm falado sobre isso. Na Argentina, curiosamente, acho que o que notou isso com mais detalhe, tem um trabalho muito bom sobre isso, olha que eu discordo dele em muita coisa, foi o Roberto Franklin. Embora, evidentemente, o argumento dele de qual é a vantagem dessas mudanças foi que essas mudanças, e não haver as crises, impedir melhor controle do câmbio, etc. Segundo ele, impediriam a sobrevalorização cambial, que aparentemente é uma coisa, é o pior dos males. Mas, em nossa visão, foi o contrário. Ainda mais para o sistema como um todo. Pode ser verdade para um país ou outro, mas para o conjunto dos países, elas impediram a tendência periódica a crises e desvalorizações conjuntas de toda a periferia. Isso não aconteceu. Dos ciclos, esse último ciclo foi igual a todos os outros, menos isso. A parte ruim não foi tão ruim, né? E não houve o colapso das commodities que todos esperavam, que sempre acontecia por desvalorizações competitivas, coisas assim. Isso é muito diferente do que houve antes. E, evidentemente, na minha opinião, está ligado a essa mudança na administração da balança de pagamentos nos países. Essa mudança, os únicos números que eu quero mostrar aqui são isso. Em 2003, os países avançados tinham 1,8 trilhões, eu não sei quanto isso é, milhas de milhões, é mais do que o bilhão brasileiro, 1.000 bilhões, que é milhões de milhões. Então é milhões de milhões de milhões, né, de dólares de reservas. E a periferia, aí os países de desenvolvimento, incluindo China, mas todo mundo, todos os países em desenvolvimento, 1,3 trilhões, que era menos que os outros, e estava particularmente concentrado em alguns tigres ou China, etc. Em 2012, depois da crise, depois da desaceleração, depois de tudo, os países avançados têm 3,7 trilhões de reserva.
E os países de desenvolvimento, 7,2%. Mais do que os outros. E está espalhado no mundo inteiro. Poucos países têm poucas reservas. A Argentina talvez seja um dos poucos que tem poucas reservas no momento, relativamente. Mas a maioria tem muito. Sem contar mais de $1 trilhão nos fundos soberanos. 1 trilhão que se soma a esses 7 trilhões. Essa quantidade de reservas, com o câmbio administrado, permitiu a muitos países onde não era possível politicamente impor controle de capital ou algo mais radical, evitar o problema dos fluxos de capitais, da volatilidade, que o problema em muitos casos entra muito. Ninguém é contra ter dólar disponível, priori. Sim, mas depois sai e as pessoas de dentro querem tirar o dinheiro também, começam a criar. Você pode ter saídas de capital sem nunca ter entrado, você tem um regime de câmbio fixo e livre mobilidade. Porque todo mundo simplesmente pega um empréstimo na moeda local, compra dólares e vai embora. Você não precisa ter a fuga de capitais, é uma fuga estranha. Isso foi evitado em quase toda a parte. Essa mudança, na minha opinião, muito radical, permitiu essa mudança, é isso que eu quero dizer como mudança na política econômica. Agora, isso tem a ver, isso ajudou a causar o desacoplamento? Sim, porque há um desacoplamento, digamos, deixa eu falar isso, que nos anos 90 começou um relativo desacoplamento de todo mundo na primeira metade, mas as crises financeiras, que eu tinha comentado, acabaram com isso, que a segunda metade da década, até a CEPAL chamava da meia década perdida. Por quê? Só que dessa vez a segunda metade do ciclo não foi ruim por essas mudanças. E aí, apesar da maior integração industrial, muito forte, e a maior integração financeira, que está cada vez maior, e portanto, se vocês olharem essa linha aqui, que está escrito o ciclo, ele está muito sincronizado, mais do que antes, nos últimos anos, nos anos 2000. Então as pessoas dizem, não tem desacoplamento. Elas têm razão, não tem, se for cíclico. Outros dizem, tem desacoplamento. Elas têm razão para tendência. Então a flutuação de curto prazo anda muito junto. E isso, inclusive, leva as pessoas a entrarem em pânico. Vai ter uma nova década perdida porque a Europa está mal. Não, o crescimento desacelera, várias coisas piores, mas a tendência a ficar com a taxa de crescimento bem mais alta do que dos países centrais, para todos, não só para a China, não só para a Coreia, a África, para a América do Sul, se estabelece aqui de uma forma muito nítida e muito forte. Só para esclarecer que desacoplamento é esse, desacoplamento de tendência. E por que isso? Insisto, porque muitos países conseguiram, com essas políticas, os países maiores e menores, manter políticas anticíclicas e manter políticas de desenvolvimento, crescendo a economia, desenvolvendo, etc. As causas, então, do desacoplamento foram, em parte, do ponto de vista do desacoplamento tendência, em parte, aumento das commodities, sem dúvida. Do ponto de vista disso, é exógeno. Aumenta as commodities, vários países têm mais recursos, podem fazer mais coisas. E a segunda causa é essa mudança nas políticas econômicas. De um lado, o maior crescimento dos mercados internos. Segundo, essa melhoria geral na administração dos fluxos de capital e da balança de pagamento. Mas note que, isso é, as mudanças da política econômica, que é o que falta para fechar aqui o esquema, não são totalmente independentes de um. É possível que as mudanças da política econômica indiretamente afetem a mudança da tendência dos preços das commodities. Como? E aí, o desacoplamento, para andar mais rápido, eu só vou mencionar aqui que Lewis falava, na conferência Nobel dele, Arthur Lewis dizia, o mundo desenvolvido está crescendo menos. Existe algo que a periferia possa fazer? E ele dizia algo a la Prebisch, de que não, se muitos países da periferia começarem a crescer mais para dentro e tiver mais comércio sul-sul, é possível sim. Ele não falou dos fatores financeiros, porque na época dele nem tinha liberalização financeira e, portanto, ele não precisou falar do que
que foi muito importante agora, que é essa mudança na administração da conta de capitais, né? Mas, de fato, o que ele não disse que ia acontecer, ele disse que só aconteceria nesse caso, pois exatamente você teria, na linguagem do Prebisch, outros centros cíclicos principais, mais relevantes para nós, no momento a China e outros, né? Que não precisam ser potência mundial e questionar o poder americano para garantir que nós crescemos bem mais do que antes. Não existe nenhuma relação entre não achar que a China vai superar os Estados Unidos. Você pode concordar com isso, não precisa negar que o maior parceiro comercial do Brasil agora é a China, não é os Estados Unidos, e portanto. E a China depende cada vez mais a própria China, que é vista como a plataforma de exportação dos Estados Unidos, agora depende do mercado brasileiro. Mudou muito a proporção da China no outro lado também. A China também depende dos mercados emergentes. Isso é uma coisa que quase ninguém fala, todo mundo dá aquela ideia de que a China. Então, só um ponto rápido que eu queria falar sobre a questão das commodities, que é o que falta. Antes de entrar na questão das commodities, esse gráfico aqui, que é muito interessante, mostra um índice de intensidade de commodities do produto, que seria a variação disso, é a elasticidade de renda, que todos conhecemos, né, do trabalho do Prebisch. Se você olha esse índice em geral, ao longo do tempo, inclusive anos 2000, ele cai continuamente. Isso é, cada vez mais, como o Prebisch dizia, a demanda por commodities é proporcionalmente menor, mesmo nos anos 2000, em geral. Isso é verdade, mesmo incluindo a China para energia, é verdade mesmo incluindo a China para alimentos. Só não é verdade, nesse período mais recente, para metais e minerais. Porque excluindo a China continua sendo verdade, a tese tradicional, mas o crescimento da demanda por metais da China foi tão espetacular, todos os minerais em geral, e não do resto a China não é tão importante como as pessoas pensam, mas de metais que faz o índice mudar de tendência, que é um absurdo. Isso tem a elasticidade mundial da demanda por minério é maior que 1, graças à China. Agora, isso foi muito importante para os preços das commodities, mas antes de entrar nisso, só uma observação. Se fosse verdade que a caracterização da China como um país completamente dependente de exportações, export-led, né, para fora, para os Estados Unidos, etc. Se fosse verdade, este telefone pesaria meia tonelada, porque o que eles fizeram com esse minério todo? Se você cresce para fora, exportando produtos eletrônicos para os Estados Unidos, isso é inexplicável, certo? Então, evidentemente, cresceu muito para dentro, tem infraestrutura, investimento, etc. É visível a qualquer pessoa, sabe? Mas esse mito da China export-led, totalmente dependente exterior, continua, apesar disso. Isso é uma coisa... isso não é insumo de produtos eletrônicos, a não ser que você fizesse produtos muito pesados. Então, isso é um ponto. Então, foi esse crescimento maior do mercado interno e essa mudança dramática na administração de balanço de pagamento, sem mudanças na arquitetura do sistema financeiro internacional, sem multilateralismo, sem controles muito rígidos de capitais, simplesmente o governo assumindo a responsabilidade que eles não podiam deixar as coisas como eram. E as commodities? Eu não vou alongar aqui, eu só quero falar de um elemento. É claro que teve essa demanda da China, é claro que tem várias coisas, tem o ajuste da oferta, etc. Mas o ponto que me interessa é assim, como pode essas mudanças que eu mencionei na política econômica da periferia ter melhorado os termos de troca? Em parte, é claro, se a China cresce muito para dentro, ela importa muitos metais. Ok, essa é a parte óbvia. A parte menos óbvia é que exatamente a ausência de crises financeiras no final do ciclo financeiro comum da periferia evitou o conjunto de desvalorizações sucessivas e de aumento desordenado da oferta de commodities em desespero, que acontece no final de cada ciclo histórico da periferia, que leva a taxa de câmbio do conjunto, os termos
que leva a desvalorizações de vários